A exaltação de José, será que é exatamente isso que aquele grupo de passagens, aqueles capítulos ali em Gênesis realmente querem dizer? Será que é apenas a exaltação de José? Ou será que existe um propósito de Deus revelado nas Escrituras? É isso que nós vamos ver hoje. Vem comigo, vamos juntos por dentro do texto. Olá, eu sou o pastor Douglas Gonçalves e você está no canal Por Dentro do Texto. Se você está chegando por aqui agora e gostar do nosso conteúdo, não esqueça de clicar aqui embaixo em inscrever-se, também deixar o teu like. Se gostar desse vídeo, aí ao final do vídeo, você compartilha nas suas redes sociais, nos ajude a fazer esse canal crescer, isso nos ajuda a produzir mais conteúdo, o que é uma grande alegria para mim, tá bom, pessoal? Então olha só, hoje eu quero abordar uma passagem ali, um grupo de passagens que falam sobre José, né? Nós conhecemos a história que José ele é vendido pelos seus irmãos, ele é traído pela sua própria família, quando ele revela os sonhos que ele havia tido ao seu pai e também aos seus irmãos, quando ele diz que sonhou que o sol, a lua e 12 estrelas se curvavam diante dele, e também quando ele saiu ao campo, nesse sonho, e via os feixes dos seus irmãos se curvarem diante do feixe dele. Porém, nós precisamos compreender algumas coisas. Eu sei que o texto ele fala sobre a exaltação de José, mas a Bíblia vai nos revelar, e através de um estudo de teologia bíblica, vai nos mostrar que a passagem tem muito mais do que isso. A passagem vai além desse entendimento do texto. Quando nós compreendemos o período em questão, o período dos patriarcas, o período de grande luta, um período de grande adversidade, em que Deus estava mantendo a semente de Abraão e que Deus estava mantendo a aliança que ele havia feito com Abraão, em um momento em que os filhos de Jacó já não se comportavam como Deus desejava. Nós não precisamos ir muito longe para nós nos lembrarmos de que quando a irmã de José foi violentada, Levi e Simeão se iraram e não aceitaram um pedido de perdão, não aceitaram a restauração da vida dela através de um matrimônio, mas Levi e Simeão, eles mataram ali os homens de Siquém, ou seja, os filhos de Jacó começavam a andar longe, distante de Deus. Um pouco mais adiante, quando nós vemos que Jacó percebe que os seus filhos estão caminhando para longe da presença de Deus e que Jacó já percebe que eles já não mais faziam a vontade de Deus, nós percebemos que Jacó ele vai dar uma veste, uma túnica a José, uma túnica de várias cores. Isso é sintomático por quê? Porque aquela túnica, ela era referência a um líder tribal. Então, Jacó, ele estava pegando a primogenitura que pertencia a Rúben e estava passando essa primogenitura, essa liderança da família para José. Tamanha desconfiança que Jacó tinha por seus filhos, que ele mesmo mandou que José viesse a espiar os seus irmãos para saber se eles estavam realmente trabalhando e como estavam procedendo. Nós vemos que existe um distanciamento da vontade de Deus. Nós vemos nesse mesmo período, nós vemos Judá se distanciando de Deus, quando o seu filho mais velho morre e ele concede para que a lei fosse cumprida, ele concede o seu segundo filho, Onã, para que se casasse com a sua nora. Quando Onã se casa com a sua nora, ele não gera filhos para manter viva a memória do seu irmão, conforme a lei do levirato ordenava. Entretanto, o filho de Judá também morre, o segundo filho de Judá. E Judá, ele não quer entregar o seu filho mais novo com medo de que este filho também morresse, porque a ira de Deus havia se acendido contra Onã, porque no momento do ato sexual com a sua esposa, ele não engravidava ela, mas ele lançava a sua semente na terra. E a Bíblia diz que Deus se irou contra Onã e fez com que Onã morresse. Quando nós vemos isso, Judá, ao invés de conceder o seu filho mais novo,
o terceiro filho, ele manda a sua nora embora. A sua nora, ela, por um determinado momento, fica afastada da família e ela encontra, para encurtar a história, Judá pelo caminho. Quando ela encontra Judá pelo caminho, ela se veste de prostituta para que ela pudesse deitar-se com Judá e conceber um filho para que honrasse a memória do seu marido e para que ela não estivesse desamparado. Isso é extremamente grave, por quê? Porque a prostituição no tempo antigo, ela não era apenas como casas de prostituição como nós temos no nosso tempo, mas elas eram prostituições culticas, ou seja, eram efetuadas majoritariamente nos templos, especialmente nesse caso de Azerá. Então, quando Judá se deita com a sua nora, imaginando ser ela uma prostituta, ele está ali num culto a outro Deus. Tamanha a gravidade disso que nós vemos a situação toda dos filhos de Jacó se dissolvendo. Por que é que Jacó ele passa a primogenitura através daquelas vestes para José? Porque o seu próprio filho Rúben havia subido ao seu leito e deitado-se com sua concubina, Bila. Então, a primeira coisa que nós vemos é que aqueles que eram herdeiros da aliança, herdeiros da promessa, estavam totalmente corrompidos. E Deus os estava conduzindo a um arrependimento. Deus permite que eles pratiquem aquela maldade contra José, permite que eles vendam José e que José vá parar numa prisão egípcia e depois segue a história. Você conhece José na casa de Potifar, aí você conhece José ali interpretando os sonhos do padeiro e do copeiro do rei, interpretando o sonho de Faraó. Quando nós vemos a fome chegar à terra durante aquele período, e nós vemos os irmãos de José descerem ao Egito para comprarem comida, nós vemos que José permite que eles vão, mas segura ali, prende Simeão até que eles voltassem com Benjamim, e depois José arma ali para que pudesse incriminar, né? Claro que José não iria prender seu irmão Benjamim, mas José iria dar um susto, se podemos dizer assim, nos seus irmãos para conduzi-los ao arrependimento. E é interessante que o discurso de Judá, reconhecendo o seu pecado e reconhecendo o pecado dos seus irmãos, expondo ali para aquele homem que até então ele não sabia ser o seu irmão, reconhecendo a maldade do seu coração, esse homem ele é conduzido ao arrependimento, assim como seus irmãos. E o choro de Judá, angustiante, é o que faz com que José se revele aos seus irmãos, dizendo que ele era o irmão que eles haviam vendido ao Egito. E José diz a eles o seguinte, que eles agora precisavam se perdoar, porque lá no capítulo 45, nos versículos 6 e 7, José vai dizer que Deus, sabendo que haveria fome sobre a terra, enviou José antes ao Egito, para que através de José viesse um grande livramento para os seus descendentes, para a sua semente e que eles pudessem ser salvos. Quando nós olhamos isso, nós vemos um Deus que se manifesta em graça e um Deus que salva aquele que não merece, conduzindo aqueles homens que eram maus ao arrependimento. Então o que nós estamos vendo nesse grupo de passagem não é apenas a exaltação de um homem, mas a figura de José, dentro de uma tipologia bíblica, vai apontar diretamente para Cristo, porque através da nossa maldade, nós rejeitamos a Cristo, rejeitamos a sua exaltação antes de nós sermos alcançados pela graça, rejeitamos a sua cruz, rejeitamos a sua mensagem, através dos nossos pecados, nós crucificamos o nosso Senhor, porque foi por nossa causa, mas também foi por nossa culpa. Através dos nossos pecados, nós vendemos o nosso Senhor como escravo, assim como Judas fez. Através dos nossos pecados, nós abandonamos a mensagem, nós vivemos longe de Deus, mas Deus, Ele prepara uma arca de salvação. Deus prepara um momento para que sejamos salvos, alcançados por essa graça e que através da cruz de Cristo nós pudéssemos ser salvos. Através da entrega de Jesus na cruz do Calvário, Deus providenciou para nós uma grande salvação. Então o que o texto está nos mostrando, primariamente, é Deus
conduzindo aqueles que não merecem ao arrependimento, e Deus, através disso, através de José, salvando a semente, a descendência de Jacó. Então, é basicamente essa a mensagem do texto. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de compartilhar nas suas redes sociais. E se você procura bons livros, boa teologia, livros cristãos, comentários bíblicos, bíblias de estudo, dicionário, ou seja, toda a literatura cristã, você encontra lá no nosso site www.livrariaculturabiblica.com.br a um valor extremamente acessível, e nós estamos aí durante esse período com frete grátis para as compras acima de R$200. Se gostou do vídeo, não se esqueça de inscrever-se aqui embaixo, deixa o teu joinha, compartilha nas suas redes sociais. Valeu, pessoal, muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.